Fala, meu querido palestrante! Nos últimos Falando do Palco eu tenho quebrado algumas crenças aí e trago algumas informações que são contraintuitivas que eu fui descobrindo ao longo da minha vida de palco. Nos últimos 9 anos eu tenho palestrado pelo Brasil inteiro e no último ano eu tenho feito formação de palestrantes, ou seja, eu tenho formado outras pessoas que desejam se tornar palestrante, contando o pulo do gato que eu aprendi e muita coisa eu estou compartilhando aqui com vocês de forma gratuita no Falando do Palco. E nesse Falando do Palco eu quero falar uma coisa que é muito contraintuitiva. O que é isso? Eu falei isso ontem até numa live que eu fiz com um amigo, com o Rodney. E eu falei sobre isso, só que aqui eu quero aprofundar. O normal é a gente entender que a comunicação do palestrante é uma comunicação para muitos. O que é isso? É você num palco falando para várias pessoas, então a tua linguagem vai estar na terceira pessoa, né? Você vai estar falando para várias pessoas. Só que isso é normal você pensar assim, porque é assim numa aula, é assim muitas vezes num treinamento, mas numa palestra não é assim. Numa palestra é como se você imaginasse você falando para uma pessoa que está sentada lá na cadeira. É como se você abstraísse todo o resto do público, da audiência e falasse para aquela pessoa. Só que você está falando para aquela pessoa e a outra pessoa que está do lado, ela tá achando que ela tem que achar que você está falando só para ela. Você já assistiu uma palestra, um culto, uma missa, sei lá, qual seja a religião e no final você saiu com a sensação: a mensagem de hoje foi para mim. Ele estava falando comigo diretamente. Você já teve essa sensação? Ou essa palestra foi para mim? Esse palestrante, parece que ele estava falando da minha vida, ele estava falando comigo diretamente. Isso é comunicação 1 a 1. Essa é a grande sacada que muito palestrante não pescou ainda. E como que você faz isso? Todos nós temos um ser primitivo dentro de nós, que são as necessidades primitivas, primárias. Alguns gostam de usar a pirâmide de Maslow, eu não gosto da pirâmide de Maslow. No meu terceiro livro eu uso outro modelo das necessidades que não é de Maslow, eu não concordo com a teoria de Maslow, já apanhei muito de muito professor de administração por conta disso, mas eu não concordo com a teoria da pirâmide de Maslow. Se você não sabe o que é pesquisa na internet, você vai ver qual é a teoria da pirâmide de Maslow. Em um próximo vídeo eu posso falar da teoria que eu concordo, que não é a de Maslow, é até um pouquinho anterior à de Maslow. Mas eu concordo com outra escala de necessidade do ser humano. E quando você fala com o ser primitivo, você acaba falando com todos que estão na plateia, porque todos têm essas necessidades. E que necessidades são essas, Ricardo? Necessidade de se alimentar, necessidade de sexo, necessidade de ser amado, necessidade de ser respeitado. São várias as necessidades de pertencer a um grupo, são várias as necessidades que nós, seres humanos, temos, independente se somos ricos, se somos pobres, de gênero, de religião, não importa. Todos nós temos essa necessidade. Como uma das que eu citei, a necessidade de pertencer a um grupo, de fazer parte de uma comunidade. Isso existe desde o tempo do primata, ou eles não se agrupavam em pequenas cavernas, em pequenos clãs, pequenos grupos de pessoas, porque é uma necessidade, é ser aceito em um grupo. Quando não existe desonra maior para alguns países do que o cara ser excluído da família, ele ser desonrado pela família, ele se tornar desonrado. Na cultura oriental, o cara ser considerado de ter sido banido da família por desonra, o cara prefere morrer do que passar por isso, porque ele perde o conceito de família, de grupo, de pertencer àquela galera. E quando você fala com essas necessidades na sua palestra, falando direto com o inconsciente do cara, com o emocional, e também com o croc brain, ou com o cérebro reptiliano dessa pessoa, você faz a comunicação 1 a 1. Você deixou de fazer a comunicação 1 para muitos. Na comunicação 1 para muitos, você tenta agradar todo mundo e você acaba não agradando ninguém. Já viu uma pessoa que ela tenta ser legal com todo mundo? Ela não escolhe um lado. Se o cara diz que é flamenguista, ela diz que gosta do Flamengo. Se o cara diz que é Vasco, ela diz que gosta do Vasco. Ela quer agradar todo mundo. A melhor forma de desagradar todo mundo é tentar agradar todo mundo. A melhor forma de não fazer bons amigos é tentar ser amigo de todo mundo. Tem gente que não combina com você, tem gente que o santo não bate, tem gente que não tem jeito. Então, foque em agradar as pessoas que você vai conseguir, em fazer parte de um grupo. Isso tem a ver com um grupo. Você não vai conseguir pertencer a todos os grupos. E numa palestra, você tem que fazer a comunicação 1 a 1. Como faz isso, Ricardo? Isso que é uma das coisas que eu ensino na minha formação, fazendo um bom roteiro, criando um bom roteiro
porque roteiro é diferente de planejamento de palestra. Planejamento de palestra ele é focado na razão, no conteúdo. E um roteiro ele é baseado no conteúdo, mas ele é baseado também nas emoções que quem vai assistir vai ter. Ou não é assim no cinema? Uma palestra está mais para um filme do que para uma aula. No cinema, o cara está preocupado se o filme é de comédia, o cara tem que rir. Se o filme é de drama, o cara tem que chorar ou tem que se emocionar profundamente. Se o filme é de suspense, o cara tem que ficar apreensivo, né? Se o filme é de terror, o cara tem que se assustar. Então, qual é o roteiro da tua palestra? Quais são as emoções que você pretende trazer à tona na sua palestra? E essa emoção está associada a que sentimento, emoção, sensação do ser primata. A comunicação um a um acontece quando você vai na raiz do ser humano, quando você vai na parte interna do ser humano, porque a transformação ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Então você não motiva ninguém, você estimula para que a pessoa se motive. Essa é a grande sacada das boas palestras. Comunicação um a um. Essa era a mensagem do Falando do Palco de hoje. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu te convido a ir lá no YouTube, youtube.com/Rico Veríssimo, número 1 no final. Vai ter aqui no final do vídeo todos os endereços. Faz parte do nosso grupo. Se você quer ser avisado quando tiver um novo episódio do Falando do Palco, faça parte do nosso grupo no WhatsApp ou no Telegram. Também vai ter o endereço aqui no final. Me segue lá no Instagram, @RicoVeríssimo, meu site www.ricardoverissimo.com.br. Você quer que eu palestre na sua cidade? Você quer levar a formação de palestrante para a sua cidade? Fala comigo, vamos conversar, vamos bater um papo. Você tem dúvida? Quer que eu grave um episódio sobre a sua dúvida? Me manda uma mensagem também, manda um direct ou me procura lá nas redes e me manda uma mensagem mandando a sua dúvida e eu vou gravar um Falando do Palco só com as dúvidas da plateia. Já gravei um e posso gravar com a sua dúvida. Manda para mim e eu vou fazer de tudo para que você entenda o mundo mágico das palestras. Fica com Deus, um grande abraço, vamos para dentro, vamos pro palco, te vejo no palco.